Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e mais lições para a vida cristã. Essa semana vamos ter a oportunidade de estar estudando a lição que tem por título Atmosfera Doméstica e Sua Influência. Eu queria mandar um abraço para o nosso irmão Reinaldo, sua esposa Aline, mandar um abraço para o irmão Jorge, do Espírito Santo e a sua família. E agora, para começar, nós vamos fazer uma oração e colocar o irmão Jorge e sua família, o irmão Reinaldo e a sua esposa Aline nessa oração. Santo Deus e Pai que está no céu, estamos na sua presença neste momento para estudar a sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar também todos que estão assistindo, para que possam ter as bênçãos da sua palavra, Senhor. Abençoe também o irmão Jorge e todos aqueles que pediram oração, que o Senhor possa abençoar e estar em cada lar, Pai. Amém. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso áureo dessa lição da semana vem dizendo assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É um dos versos mais bonitos que tem na Bíblia, né? Eu particularmente penso assim, porque diz do que mais precioso que nós temos, do que mais precioso nós devemos tomar conta, né? É do nosso coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Eu acho muito interessante isso, né? Boa noite, irmãos. É que as bases são lançadas quando ainda se é criança, né? E quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, então ela aprende também a como guardar o coração. Boa noite a todos, queridos irmãos, graça e paz a todos. Esse texto aqui é bem significativo para nós, que nos mostra que para nós guardarmos o nosso coração. Por quê? Um dos motivos é porque o nosso coração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, né? Eu esqueci de apresentar, né? Fazer a apresentação oficial. O nosso pastor Clodoaldo está mais uma vez conosco, e a nossa irmã Raquel. Também são figuras bem conhecidas aqui de todos, né? Eu acabei apressando um pouco e me esquecendo de fazer as devidas apresentações. Mas já que nós começamos a lição, vamos continuar assim, né? Como você disse, a forma de nos ligarmos a Deus é através do coração, né? Então é por isso que nós devemos guardar esse coração com tanto afinco, né? Tão protegido deve ser o coração do ser humano. E na lição de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre família, continuar o assunto de família, né? É interessante, como eu disse na lição que eu fiz com o pastor Donizete, a irmã Marinice e a irmã Esther, né? Que eu não sou pai ainda, então não podia falar um pouco desse assunto de educação dos filhos, né? E continuou falando sobre família, e agora nós vamos entrar na família, na parte de como a família deve ser para mostrar aos outros de fora, refletir a Cristo para os outros de fora, né? Como a família deve ser internamente para refletir a Cristo a outros. É que Deus tem um plano, ele já colocou a família com um plano. A família mostra o que é a relação no céu. Uma família cristã, ela é uma representação de como se vive no céu. E a maneira como se tratam, a maneira como um cuida do outro, isso é uma representação de como é o céu. Interessante que nós vemos que essa relação do céu é a relação que Deus quer que nós tenhamos aqui na terra, né? Assim como eles têm o amor lá no céu, Deus quer também que nós tenhamos esse amor, né, em família aqui na terra também. Porque lá no céu começou tudo com uma família, né? Pai, Filho, Espírito Santo, a família, Deus ali, né? E o que mais mostra para nós, que nós devemos aprender como família, devemos aprender deles, é que o governo que rege essa família é o governo do amor, né? E eles estão sempre em harmonia, sempre respeitam, né? Sempre se respeitam um ao outro. Então, assim, é o que nós devemos olhar e aprender. E Deus também, ele formou o homem, né? E logo a mulher, porque foi formada a primeira família. Deus viu que não era bom o homem ser sozinho, né? Estar só. Então ele fez a ajudadora, fez Eva e formou a primeira família. Então é a vontade de Deus que o ser humano viva em família. Em família. Exatamente. E depois disso, de formar o homem e a mulher, ele disse, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. Aí vieram os filhos, aí sim a família estava completa, né? Pai, a mãe e os filhos. Essa é a família completa diante de Deus. E o interessante é que mostra para nós, um pouco para frente, que Deus não é uma incumbência para os seus seguidores, né? Isso, a família é para ser aqui na Terra um espetáculo, uma mostra do céu, para que as pessoas tenham desejo de ir para o céu. Mas se a nossa família
não representar bem o céu, então esse intuito fica frustrado, né? É porque diz que a família é um pedaço do céu, né? Aqui na E se as pessoas olhar para nossa família e ver bagunça, falta de respeito, falta de educação, falta de amor, falta de carinho, que céu que é esse? Eu não quero ir para esse lugar não, né? né? Esse é o dever dos pais, né? O dever dos pais é educar bem os seus filhos, para que os seus filhos eduquem os seus filhos depois, né? Então esse é o dever dos pais. Se eles educarem bem seus filhos vão ser um exemplo quando sair para fora, né? Para aqueles que não creem em Deus, ou para aqueles que não têm uma estrutura de família. Deus quer que a sua família, que a família cristã, seja estruturada dentro da sua palavra e educando seus filhos da maneira correta. Porque a gente vê que na palavra de Deus, uma vez ele disse, né? Porque eu tenho conhecido que Abraão há de ensinar a família dele e esses a outros, né? A ordenar bem a sua casa, para ser a casa um pequeno céu aqui na terra. Porque Deus deseja que a família seja luz do mundo. E através da família, as pessoas sintam o desejo de participar da família de Deus. Porque Deus nos adotou como filhos. Então, quando a pessoa aceita Cristo, quer viver uma vida com Cristo, vai fazer parte da família de Deus. E a nossa família aqui tem que ser uma representação de como é pertencer à família de Deus. E essa é uma responsabilidade que Deus colocou sobre os pais, né? Tem a responsabilidade de representar Deus, de ser a luz do mundo. Interessante que diz para nós aqui, patriarcas e profetas, né, um pedacinho, que a família que tem Cristo dentro da família, dentro do seu círculo familiar, Cristo habita ali no meio daquela família, é uma família que diz assim, deste lar as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Então diz que a oração da manhã, né, a oração matutina e a oração vespertina, Deus diz que sobe como um orvalho para ele, né? A família que tem Cristo ali desce como orvalho para eles as bênçãos e sobe como aroma suave para Deus. Um aroma suave, né? Então assim, Deus se agrada muito. E é uma atmosfera agradável, né? Essa atmosfera contamina outros. É isso que Deus quer, que a família bem ordenada, com uma atmosfera agradável, todos aqueles que vêm, todos aqueles que participam ali daquela família vão ser contaminados com essa atmosfera do bem. Diz que é um cheiro de vida para a vida, né? Isso. O que significa essa expressão, um cheiro de vida para a vida? Que leva esperança e salvação para outros. Leva o amor de Deus para outros. Uma família onde tem Cristo, que Cristo habita no lar, é uma família que leva esperança de vida para outros. Né? Vida. E através da vida. Isso. Porque o que está faltando no mundo hoje, a palavra de Deus lá em Oséias diz, né? Está faltando conhecimento de Deus, né? Está faltando amor entre as pessoas. Por quê? Porque não conhece que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E é isso que está faltando. Então Deus quer que os seus representantes, a família representante de Deus, mostre esse amor para o mundo. O que é interessante é que Deus quer que nós mostremos o amor na família, mas também o respeito. Não é como a maioria das pessoas imaginam assim. Se você ama, você nunca pode repreender o seu filho, nunca pode restringir, tem que deixar ele fazer o que ele quer. Isso não é amor. O amor verdadeiro, ele educa. Ele educa por quê? Porque tanto aqui nesse mundo, eles precisam aprender o respeito para conviver com as outras pessoas, como para participar no céu. Como que o céu vai ser o céu se nós não respeitamos e não ajudamos os outros? Quando você deixa a criança fazer o que ela quer, ela cresce egoísta e achando que tudo tem que ser só para ela e não ajuda ninguém. Então isso daí não é o plano de Deus para a família. Os pais têm o dever de educar. Os pais têm que entender a diferença entre liberdade e libertinagem, né? Muitas vezes os pais acham que estão dando liberdade aos seus filhos, mas na verdade estão criando os filhos libertinos. Deus é um Deus de liberdade, mas não é por isso que não tem regras, né? Sim. Deus é um Deus de liberdade, mas ele tem as suas regras. Da mesma forma os pais. Os pais podem deixar os filhos livres, mas tem que ter a regra do lar. Não é assim, faz o que você quiser. Não. Porque A liberdade restringe, a verdadeira liberdade restringe, ela tem regras. Como uma vez um homem disse assim, olha para o outro, você não deve ficar dizendo o que o teu filho tem que fazer ou o que não fazer, deixa, porque ele tem o próprio gosto dele, ele vai desenvolver o gosto dele. Então esse pai disse assim, eu tentei essa experiência na natureza, porque a gente deve aprender da natureza. Ele falou, eu tinha um terreno, e eu deixei esse terreno e falei, eu não vou carpir, eu não vou influenciar.
eu quero que nasça só plantas boas e frutíferas. E fiquei observando, mas eu vi que encheu de mato o terreno e nenhuma planta boa ficou. Então eu entendi que eu precisava plantar, carpir e zelar. E assim é com os nossos filhos. Nós precisamos encaminhar tanto o gosto como os caminhos deles, porque se deixar pela própria vontade, eles não vão escolher os bons caminhos. Porque os pais têm que entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? E na justiça de Deus existe regras, existe lei. Né? No lar também deve ser a mesma coisa. O pai deve amar, mas deve também disciplinar. Tem que ser justiça, disciplina, justiça, corrigir o filho, né? Então isso é amor. Você ama o seu filho quando você está educando ele para a salvação, para a vida eterna. Então você ama o seu filho quando você corrige, quando você repreende, né? Porque a palavra de Deus diz assim, Deus, ele castiga e repreende aquele que ele ama. E os pais têm que entender que tudo deve ser feito com amor, né? Não pode criar libertino, um filho libertino, fazer o que quiser, mas quando corrigir tem que ser com amor. Porque os pais têm que entender, né? E agora eu digo como filho, mas é o que está escrito, que Satanás, ele está procurando tentar justamente as famílias, né? E ele sempre vai no elo mais fraco. Então, o que é mais fácil de Satanás tentar? Uma mente que já está estruturada, uma mente que já está ali na igreja há muito tempo, ou uma mente que está em desenvolvimento, que é a mente da criança? É claro que é a que está em desenvolvimento, né? E nós devemos entender que aqui nesse mundo, como tem o pecado, então a nossa luta é constante, porque nós temos que preparar, porque isso daqui é uma preparação para o céu. E temos que preparar os nossos filhos também para o céu. Então, assim como na parábola do semeador, o semeador semeou a boa semente, depois à noite veio o inimigo e jogou a semente ruim, então essa luta é cotidiana dos pais. Eles ensinando a boa semente, lançando a boa semente no coração dos filhos, e vindo o inimigo e jogando a má semente. E os pais têm que ir e tirar quando elas brotam. E nós temos que entender também, toda a família, né, todos os pais, mãe, tem que entender que tudo que nós fazemos no nosso lar cristão é influência para os outros, né? E essa influência tem que ser influência boa. E agora nós chegamos numa parte da lição aqui, né, que o pastor Valdemir ia gostar bastante, ele gosta de falar bastante sobre isso, né? Então aqui sei que ele gostaria de estar presente nesse momento, né? Que é a parte que Deus vem falando para nós que uma das formas, né, da família, do pai, da mãe, dos pais, né, tomarem conta da sua família e cuidar da sua família é escolhendo um bom lugar para eles viverem. Escolhendo um bom lugar para E esse bom lugar, Deus já disse, vá para o campo. Ali eles vão aprender da natureza e do Deus da natureza. Isso faz parte da atmosfera, né? Atmosfera que você educa seu filho. Então, se você educar numa atmosfera ruim, eles vão ter caráter ruim. Se você educar numa atmosfera boa, que eles possam contemplar a natureza e o Deus da natureza, eles vão estar sempre em contato com Deus. E esse amor vai crescer no coração dele, né? Aqui eu gostaria de contar uma pequena experiência com o meu netinho. Nós vivemos no sítio, né? E uma vez precisamos passar 15 dias na cidade. E ele ficava lá falando, vó, eu não sou feliz aqui, eu não sou feliz aqui. Aí nós fomos passar um dia no sítio e ainda tínhamos que voltar para a cidade. Aí passamos o dia lá, ele falou, vem cá, vó, vem cá. Ele tem 4 aninhos. Aí ele me chamou assim para o meio da plantação e falou, vem bem aqui no meio. Aí ele me disse assim, vó, aqui que eu sou feliz, no meio da roça. Nós temos que entender que o plano de Deus e a vontade de Deus para nós é que nós vivamos no Jardim do Éden, né? Exatamente. Então, assim, nós temos que entender que Deus fez o Jardim do Éden para o ser humano. E o Jardim do Éden não era um lugar de prédio, não era um lugar de casas, não era um lugar onde se via as obras dos homens. As obras dos homens. Então, se o plano de Deus é o Jardim do Éden para nós, né, no céu, então por que nós não começarmos aqui? Nós sempre falamos assim, nós temos que se acostumar a viver aqui na Terra a atmosfera do céu, né? Então quem é acostumado, não estou falando que não vai, né? Mas quem é acostumado com cidade, com as obras dos homens, é mais difícil de desapegar, né? Agora quem está no sítio, no campo, aprecia as obras de Deus, né? Tem uma comunhão mais íntima com Deus e com a família, né? Sim, a intimidade com a família é muito maior. E eles aprendem a observar como uma semente nasce,
E aí ali aprende a louvar a Deus, porque é um milagre. O ser humano não pode fazê-la germinar. E aí depois crescer também, a gente aprende a olhar e ver o poder de Deus. E quando frutifica, é só gratidão, né? Porque nós sabemos que o ser humano não pode fazer isso. É só o poder de Deus. E a gente vê que esse texto da palavra de Deus, né, sempre está presente em todas as lições que fala de família, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele crescer, não vai se desviar dele, né? Então, você ensina seu filho, ensinar numa atmosfera, né, boa, no lugar apropriado, que Deus pede para o seu povo estar, é uma maravilha, tanto para os filhos como para os pais, que fica uma missão mais fácil, né, para os pais, porque a missão de educar, de ensinar, de dar amor, carinho e mais educação é muito difícil, mas estando num ambiente mais propício vai ficar mais suave, mais fácil. Algum dos dois quer comentar um pouco o final da lição? Senão eu já vou se encerrar. Aqui diz que uma das obras mais importantes é ensinar para as crianças e também para a juventude o temor de Deus, né, os caminhos para o céu. Porque essa obra, ela é uma obra que Deus deu para nós, ela é mais extensa do que o universo. Né? Essa obra os pais têm que ter muita dedicação, mas também tem que estar sempre ligado a Deus, sempre orando e pedindo a Deus direção e sabedoria, porque sozinho nós não conseguimos fazer essa missão, cumprir essa missão. É o que estudamos na lição passada, né? Assim como foi com o pai de Sansão, né? Que pediu a direção de Deus ali, a mãe de Sansão, nós devemos ser dessa forma também, né? Pedindo sempre a direção de Deus e deixar Deus estar no comando, no controle, né? Que aí a nossa família vai ser bem ordenada. Queria agradecer então a participação do pastor Clodoaldo e da irmã Raquel, que Deus possa abençoá-los sempre, que Deus possa abençoar você também que assistiu esse vídeo até aqui, né? Que você possa continuar ajudando o nosso trabalho, se possível curte, comenta e compartilhe esse vídeo, ajuda bastante o nosso trabalho, que Deus possa abençoar a todos e desde já eu convido quem quiser, né, ir no nosso retiro, que nós vamos ter, retiro espiritual, vai ser dia 28 primeiro. 1, 2 e 3, é isso? Isso. Lá no Projeto Avisa, em Minas Gerais. Deixa nos comentários se algum de vocês tiver interesse, nós vamos estar entrando em contato com vocês e conversando certinho mais detalhes. Quem quiser oração também, peça nos comentários, nós vamos estar orando por vocês e Deus vai atender essa oração e derramar rica bênção nas suas vidas. Obrigado a todos e até a próxima.